Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, à nossa Santa Eucaristia, no primeiro domingo desse tempo quaresmal. Há um grupo escrito que está presente aqui conosco, da paróquia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja de Fortaleza, Brasil. Apresentemo-nos então diante do Senhor nosso Deus com confiança, para que nos conceda força para um caminho quaresmal, enfrentarmos as nossas tentações. Peçamos perdão ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Onipotente, que pela observância quaresmal alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, insuflou em suas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivo. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. Fez nascer na terra toda a espécie de árvores, de frutos agradáveis à vista e bons para comer, entre as quais a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astucioso de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não podeis comer o fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu: podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus avisou-nos: não podeis comer dele nem tocar-lhe, senão morrereis. A serpente replicou à mulher: de maneira nenhuma, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como deuses, ficando a conhecer o bem e o mal. A mulher viu então que o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, e precioso para esclarecer a inteligência. Colheu o fruto da árvore,
e comeu. Depois deu-o ao marido, que comeu juntamente com ela. Abriram-se então os seus olhos e compreenderam que estavam despidos. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram os rins com elas. Palavra do Senhor. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Porque eu reconheço os meus pecados e tenho sempre diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca cantará o vosso louvor. Pecamos, Senhor, tende compaixão
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo que para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão, a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. E esse dom não é como o pecado de um só. O julgamento que resultou desse único pecado levou à condenação, ao passo que o dom gratuito, que veio depois de muitas faltas, leva à justificação. Se a morte reinou pelo pecado de um só homem, com muito mais razão, aqueles que recebem com abundância a graça e o dom da justiça reinarão para a vida por meio de um só, Jesus Cristo. Porque, assim como pelo pecado de um só veio para todos os homens a condenação, assim também, pela obra da justiça de um só, virá para todos a justificação que dá a vida. De facto, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra do Senhor.
Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites e, por fim, teve fome. O tentador aproximou-se e disse: se és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pães. Jesus respondeu-lhe: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa, levou-o ao pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, Deus mandará os seus anjos que te recebam em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo o levou consigo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o e aproximaram-se os anjos e serviram-no. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, a última quarta-feira nós demos início ao tempo quaresmal. Recebemos as cinzas, creio que a maioria pôde receber. As cinzas que nós sabemos nos leva a um sentido mais humilde e despojamento, mostrar que nós somos pó e ao pó voltaremos. Sentido de penitência e de preparação espiritual. E assim nós iniciamos esse tempo da Quaresma, que nós sabemos que é um percurso de 40 dias, no qual fazemos para podermos nos prepararmos melhor e espiritualmente para celebrar o tríduo pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhamos que no Evangelho, depois que Jesus foi batizado, no qual não fala nesse texto, o Espírito leva Jesus ao deserto. O que é o deserto para os judeus? Na sua concepção, o deserto é o lugar da prova, é o lugar no qual também os israelitas tiveram a tentação de muitas vezes duvidar da presença e do auxílio de Deus. Mas também o deserto é um lugar propício para o encontro com o Senhor. É o lugar do despojamento, mas também de muita carência e de muita tentação. Por isso que Jesus foi tentado, porque teve fome. Jesus era ser humano. É claro que queremos falar no contexto bíblico, os 40 dias que Jesus passou pelo deserto, não queremos falar apenas de dias cronologicamente falando assim. Lembremos os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, como também 40 dias de jejum que passou Moisés a esperar as tábuas da lei. O profeta Elias também a percorrer para o Monte Horebe 40 dias. E assim, esse número 40, ele é tão importante porque
é um tempo suficiente que favorece a uma mudança na vida de uma pessoa. Basta ver que até mesmo as mulheres, depois que têm os seus filhos, não sei hoje, mas antigamente, tinha que ficar uns 40 dias. Basta ver esse movimento aí por causa desse vírus, fala de quarentena, né? Então, esse número, ele é especial. Ele quer sempre dizer e mostrar algo para cada um de nós. Então, Quaresma é esse tempo que o Senhor nos favorece. É um tempo que o Senhor nos convida a poder nos recolhermos mais, a ter alguma ação que nos leve à vida interior, seja a um despojamento, seja a tirar da nossa vida algo que está demasiadamente, que nos atrapalha a vida espiritual. Sabemos que nos dias de hoje perdemos muito tempo através dos meios de comunicação ou das conversas e passamos o tempo sem dar conta e não aproveitamos muitas vezes o nosso tempo para estar com a família, para poder rezar mais, para mesmo ir à Santa Missa. Enfim, é um tempo que o Senhor nos pede uma paragem para refletir sobre a nossa caminhada de fé e a caminhada do encontro com o Senhor. Por isso, meus queridos irmãos, não permitam passar por esse tempo que o Senhor nos concede, para que possamos chegar à Páscoa com a consciência tranquila e felizes para celebrarmos também esse tempo que nós o aguardamos, que é o tempo da Páscoa. Depois, nós vimos que as tentações que Jesus sofre são as mesmas tentações que nós sofremos no nosso dia a dia. A tentação de Jesus é também a nossa tentação. Somos a todos os momentos colocados à prova. Então, as 3 tentações que Jesus sofre. A primeira, a tentação, quando Jesus sente fome, e poder transformar pedra em pão. A segunda é a tentação de querer tentar a Deus, fazer com que Deus pudesse fazer algo em favor de Jesus, protegendo assim de cair do templo abaixo. E a terceira tentação, que também nós muitas vezes podemos fazer, é possuir os bens da terra, os poderes desse mundo que são passageiros. Todos nós nos colocamos no meio dessas 3 tentações. É a tentação do cotidiano. Por isso, qual é o exemplo que Jesus nos dá e a arma que Ele também nos mostra para que possamos enfrentar as tentações? É o alimento da palavra de Deus. Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito para ser tentado, mas também Jesus alimentou-se da Sagrada Escritura. Por isso que Jesus, a cada tentação, ele corresponde com uma frase da Sagrada Escritura. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E depois, não adorarás outros deuses e nem se prostrarás diante deles, porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Aí entra uma questão, uma pergunta em relação à nossa vida e à vida da comunhão com a palavra. Onde está a palavra de Deus na minha vida? Se eu não a tenho, se eu não tenho fome nem sede da palavra de Deus, como vou poder também, assim como Jesus, me defender das tentações que todos os dias nós temos? Se não conhecemos a palavra de Deus, se não demos um espaço para essa palavra de Deus na nossa vida. Enfim, olhando para Jesus e olhando para Adão e Eva, lembremos que Jesus é o homem
a imagem do homem prudente que cumpre em tudo a vontade do Pai, os mandamentos do Pai. E Adão e Eva representam todos aqueles que, por desejo de querer ser como Deus, pelo desejo do conhecimento e de não confiar plenamente na palavra do Senhor, caíram-se no pecado e entrou assim a morte no mundo. Veja que a tentação da serpente, ela não apresentou o fruto da outra árvore que estava no centro daquele jardim. Vemos que no texto diz que havia duas árvores que não podia se comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também a árvore da vida, que representa os mandamentos de Deus. Todos nós somos tentados, com certeza, a querer conhecer sempre mais, e temos a tentação de que o conhecimento é mais importante do que ser obediente a Deus. Não podemos, como cristãos, como filhos de Deus, colocar nada à frente do nosso amor a Deus e dos seus mandamentos, mesmo que seja o conhecimento. Basta olhar os maiores pensadores que a sociedade nos apresenta, que tornaram-se ateus, incrédulos, e até duvidaram da presença de Deus e da sua ação no mundo. O conhecimento é bom, mas nada supera a nossa obediência e o nosso amor a Deus. Apresentemos-nos diante do Senhor com confiança, pedindo a Ele a perseverança no conhecimento da palavra, pedindo a Ele ouvido de discípulos, para que a palavra de Deus não somente possa ser ouvida, mas colocada em prática na nossa vida. É ela que Jesus nos apresenta, a arma para nos defendermos das tentações do maligno. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemo-nos diante do Senhor e vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos por todos aqueles conduzidos pela palavra e pelo Espírito, que se preparem para celebrar a Páscoa cantando. Salvador do mundo, salvai-nos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pela Santa Igreja, pelos seus fiéis e catecúmenos, para que a vitória de Jesus sobre o maligno lhes dê a graça de vencer as tentações, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos homens e mulheres de todo o mundo,
para que saibam descobrir a dignidade que Deus lhes deu. Ao criá-los à sua imagem e semelhança, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por aqueles que o demónio tenta enganar, para que se encontrem nas palavras de Jesus a força para escolher sempre a vontade de Deus, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Pelos que não têm paz ou estão doentes, para que os discípulos de Jesus sejam para eles testemunhas segundo o Evangelho, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Por nós próprios e pela nossa comunidade, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida nova em Cristo e à sua Páscoa, oremos, irmãos. Salvador do mundo, salvai-nos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos ensinastes pela palavra de Jesus, que o Filho do Homem não vive só de pão, conduzi-nos pelo Espírito ao deserto, para escutarmos sempre mais a sua voz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei que a nossa vida, Senhor, corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração do tempo santo da Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Jejuando durante 40 dias, Ele santificou a observância quaresmal, triunfando das insídias da antiga serpente, e ensinou-nos a vencer as tentações do pecado, para que, celebrando dignamente o mistério pascal, passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitides à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Para-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair
Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem uma palavra, Senhor.
Oremos. Saciados com o pão do céu, que alimenta a fé, confirma a esperança e fortalece a caridade, nós vos pedimos, Senhor, ensinai-nos a ter fome de Cristo, o verdadeiro pão da vida, e a alimentar-nos de toda palavra que da vossa boca nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos, a hora bendiga os objetos religiosos. Oremos.
Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha todos um bom almoço, uma boa tarde, e ide em paz, o Senhor vos acompanhe.